Estamos retomando a série de mensagens Compromisso com Cristo, que significa seguir a Jesus. E nós paramos ali, faltando o final do Sermão do Monte, lá em junho, final de junho. E nesse sermão a gente estava vendo que Jesus apresenta aos discípulos o que ele considera que é essencial à nossa vida e ao nosso ministério. Ele mostrando a diferença do discípulo e daqueles que ainda não eram. E treinando seus discípulos. E vimos que Jesus considera que a vida é transformada pelo Espírito Santo por causa da confiança nas suas instruções é essencial à vida e ao ministério. Nós vimos que obedecer a Cristo produz crescimento em abnegação e produz bem-estar na nossa vida, aquilo que Deus preparou para nós, qualidade de vida que Ele tem para aqueles que são dele. E vimos nesse sermão que Jesus fornece vários conjuntos de ensino. Conjunto do amor que responde à perseguição aberta. Conjunto do amor divino altruísta que supera o amor humano egoísta. Conjunto do amor divino que perdoa em resposta às injustiças sofridas. Conjunto do discípulo verdadeiro em contraste ao impostor. Na 16ª mensagem a gente nos aprofundou no amor que responde à perseguição aberta e na 17ª aprofundamos no conjunto do amor divino altruísta que supera o humano egoísta. Então na mensagem de hoje a gente tem esse último conjunto de ensino que Jesus nos fornece, baseado em Lucas 6, 46 e 49. Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então Jesus apresenta aqui um conjunto do discípulo obediente em contraste ao dissimulado desobediente. Para termos então uma vida espiritual, a gente deve não só conhecer, mas obedecer ao Evangelho de Jesus em qualquer situação. Que a gente vai ver que qualquer situação são situações preparadas pelo Senhor para a nossa vida. Desde a primeira mensagem nessa série, a gente destacou que Jesus é quem? Deus. Que Ele é o Criador. Que Ele é o Salvador e Senhor de tudo e de todos. E nessa conclusão do sermão, aqui Jesus está se baseando justamente sobre a verdade de quem Ele é e questionando o fato de verbalizarmos que Ele é o Senhor, mas não fazermos o que Ele nos ordena. O termo Senhor é um termo muito importante no Novo Testamento. No Antigo também, outra palavra, mas no Novo Testamento, que traz as seguintes ideias aqui nesse termo. Aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão, é o seu mestre, o seu senhor, o que possui e dispõe algo para ser usado como Deus planeja. A gente acabou de cantar a música, para que a gente seja como um farol,
nos dispondo na mão de Deus para onde Ele quer usar a nossa vida para iluminar as pessoas. Também a ideia de proprietário, alguém que tem o controle da pessoa. Também, no Estado, o soberano, o príncipe, o chefe. Era um termo usado inclusive para o imperador romano. É um título de honra que expressa respeito e reverência com o qual os servos tratavam seus senhores. E finalmente um título aplicado a Jesus como Deus ou Messias. Então quando a gente pensa nisso que Jesus está falando, Ele não está falando que Ele não é o Senhor, que a gente não deveria tratá-lo e chamá-lo dessa forma. O questionamento é justamente o contrário. Reconhecer e até chamar Jesus de Senhor é reconhecer que Ele é Deus, portanto o nosso dono, nosso mestre, e portanto as suas palavras são palavras de quem? De Deus. Então tudo que Jesus ensinou é a verdade absoluta sobre aquele assunto. Por isso que a desobediência ou a obediência, determinam o nosso bem-estar terreno e também eterno. Qualquer ensino do Senhor Jesus é algo que é uma verdade absoluta sobre o que Ele está ensinando. Por isso, por ser verdade, por ser uma verdade eterna, Ele sempre vai trazer benefícios ou consequências ruins, dependendo do que a gente fizer com aquilo. Jesus está falando que é uma loucura. Não existe maior loucura do que saber quem é Jesus e não obedecê-lo. Por isso, é isso que ele está questionando. Eu sendo o Senhor, como é possível? Está falando ali, perguntando, vocês não fazerem o que eu mando. Pensa nas relações que a gente tem com pessoas que são infinitamente menores do que o Senhor Jesus. Pensa no seu patrão, no seu chefe, no seu professor. Você não vai fazer o que essa pessoa fala para você fazer? Você pode até não fazer, mas o que acontece? Rua. Vai procurar outra coisa para fazer. Todo relacionamento, existe uma hierarquia para que aquilo funcione. Agora, o relacionamento com Deus é engraçado. É um absurdo, na verdade. Como Ele, sendo quem Ele é, sabendo o que Ele diz, esse sermão mostra assim, em detalhes, várias áreas da nossa vida, vários conjuntos de ensino, e, sendo Ele quem Ele é, e a sua palavra sendo a palavra de Deus, a gente se depara muitas vezes com o que ela coloca para nós, e muitas vezes a atitude é como se houvesse uma brecha, uma lacuna, para pensar, bom, Jesus falou tal coisa, eu entendi o que Ele disse, mas, esse mas, é um absurdo sobre o qual Ele está falando. Se sou eu que estou falando isso, como vocês não fazem o que eu mando? Sou eu, Jesus, que estou falando isso. Percebe que nesse ensino, conhecimento bíblico não é sinônimo nem garantia de vida espiritual. Conhecer a palavra de Deus, no sentido de saber o que Ele deixou registrado, pode ser feito até por um descrente. Tem vários comentários de minúcias da Bíblia que foram feitos por pessoas que nunca conheceram o Senhor. Gastaram a vida estudando e são coisas até corretas. Chegaram a conclusões gramaticais, linguísticas, pormenores dos textos bíblicos. Passaram a vida estudando e ensinando aquilo, mas nunca conheceram nem obedeceram o Senhor. Os fariseus conheciam a Escritura? Jesus falou que sim. Conheciam coisas com muita precisão.
mas jamais se deixaram conhecer pela Escritura. Olhar para suas próprias vidas a partir da Escritura, e por isso não se arrependiam dos seus pecados e não criam que Jesus era, e é, e sempre será Deus eterno, o Messias, o Salvador, o Rei de Israel. E não se submeteram a Ele. Nota que a diferença entre a descrição do homem que praticou, daquele que não praticou, é interessante. Jesus coloca aqui no versículo 47. Ambos sabiam, tinham ouvido a palavra de Deus ou não? Tinham. Mas o que praticou é alguém descrito como todo aquele que vem a mim. Não é? Parece um detalhe. Bom, é um detalhe no texto, mas muito importante. Porque no Evangelho de Lucas, vir a Jesus é ser um discípulo. A mesma expressão é usada aqui em Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É uma verdade absoluta que o Senhor Jesus falou aqui. Não é uma coisa para a gente pensar se é ou não é. É uma questão de como que eu vou viver assim. Eu já sei que isso vai acontecer. Porque eu fui a Jesus. Vir a Jesus é tornar-se discípulo de Jesus. É escolher segui-lo como o Senhor da sua vida. Para você se tornar como Jesus. E cada vez menos como parecíamos antes de conhecer a Jesus. Que a gente que mandava a nossa vida, certo? Pelo menos tinha essa ilusão, né? A gente achava. Mas isso foi uma ilusão suficiente para destruir a vida que a gente teve até encontrar o Senhor Jesus. Aí, Ele se apresenta como o Senhor, o dono, que sabe, por ser o Criador, sabe o que fazer com a nossa vida, e sabe transformar mesmo uma vida arruinada pelo pecado. E só Ele sabe fazer isso. E pode fazer isso e faz. Então, vir a Jesus é o pré-requisito da vida cristã. Ir até Jesus é reconhecer que nós não podemos fazer com que nossa vida se torne aquilo que Deus planejou para ela. Nós não podemos, não conseguimos. Mesmo se a gente quiser seguir como regrinha, sem Jesus não vai conseguir. É um relacionamento com Ele. Quem vem a Jesus reconheceu sua falência espiritual, reconheceu sua certeza de condenação por não ter vivido como deveria, mas reconhece que Jesus o perdoou e está transformando a sua vida também. A vida cristã não é vivida pelo poder do pensamento positivo, não é vivida pela força de vontade, pelo bom senso, mas em obedecer a Deus pelo poder do Espírito Santo, porque Jesus é Deus, e Ele transforma a nossa vida, e é isso que a gente quer. Então, conhecimento bíblico, simplesmente ter as informações, não é sinônimo nem garantia de vida espiritual. Mas o que é então? Isso. Bom, está aqui, esse quadrinho vai mostrar. A obediência ao conhecimento bíblico, né, tendo estabelecido um relacionamento, tendo ido a Jesus, então a obediência ao conhecimento bíblico é sinônimo e garantia de vida espiritual. Então as palavras de Jesus, elas são o fundamento necessário para qualquer pessoa nesse mundo e também na eternidade, no porvir. Conhecer o que Jesus ensina é questão de vida ou morte eterna. Repare na diferença entre a vida do que conhece e obedece a Jesus, do que simplesmente conhece o que Ele diz. Então, quem conhece e obedece a Jesus, o que está escrito, Jesus falou,
É semelhante, fala assim, vou mostrar o que parece essa pessoa. Aí usa uma ilustração que eles conheciam na época. É alguém que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. É isso que se parece aquele homem, aquela pessoa que conhece e obedece. O que simplesmente conhece o que Jesus diz, mas não pratica, é alguém que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. Agora, quem vê de fora as duas casas, percebe alguma diferença? Assim como quem vê, aqueles que se dizem cristãos, do que de fato estão andando como cristãos, é comum a gente não perceber uma diferença. Até que certas coisas que o Senhor Jesus falou que acontecem, começam a acontecer. Percebe essa figura aqui, edificando, toda a ilustração na Bíblia, toda a figura, toda a metáfora que Jesus usa, não dá para a gente, e nem é para fazer isso, ficar tentando achar paralelo em cada palavra, explicação em cada palavra, isso é mau uso do texto bíblico. Mas ela traz uma ideia central. O que Jesus está falando aqui é que aprender a palavra, você ouvir e praticar esse exercício de viver assim, tanto conhecer o que a Bíblia diz, quanto procurar viver dessa forma, é algo que dá trabalho, que leva tempo. Aprender a obedecer a Bíblia é trabalhoso, leva sofrimento necessário. Pensa, quanto será que dava de trabalho para a pessoa cavar profundamente uma terra, muitas vezes ali a região de deserto? A gente cava na praia um pouquinho de areia ali, né? Cansa o braço, não cansa? Não tinha trator, não tinha nada disso, né? Hoje a gente avisa, nossa, né? Fácil edificar um prédio hoje. Mas naquela época, difícil. Difícil. Dá trabalho aprender a obedecer. Hoje em dia aprender certas coisas, ficar lá, escarafunchando para ver o que a Bíblia diz e ficar conversando sobre aquilo, todo mundo quer. Mas aprender a obedecer dá muito trabalho. Você precisa cavar com profundidade. Você vai encontrar coisas lá dentro que você não quer ver. Mas precisa. Precisa. Só que todo esse trabalho aqui, de aprendendo o que Deus diz, né? Ou melhor, conhecendo o que Ele diz, e aprendendo a obedecer o que Ele diz, percebe? Faz com que a nossa vida seja alicerçada na rocha, que é Jesus. Que a gente tenha segurança. Dá muito mais trabalho, percebe, do que aquele que não está fazendo isso. Saber o que Jesus ensina e não fazer nada com isso, a princípio, o que parece? Não parece ser mais fácil? Quando você está ajudando uma pessoa a lidar com coisas profundas da vida dela, por que ela quer desistir? Porque é difícil, não é gostoso. É gostoso quando a gente começa a mexer na nossa vida e ver coisas que a gente não quer ver, nem para nós e nem para os outros. Dá trabalho, a gente tem a impressão que acho que estou perdendo tempo, ainda mais no tempo, na época imediatista que a gente vive, né? Onde, né? O que dá mais trabalho? Passar uma maquiagem ou realmente manter o corpo saudável? E a gente vive num tempo onde passar uma maquiagem é sinônimo de tá tudo bem. Se as pessoas me enxergam como tá tudo bem, então eu também acredito nisso. Será que Deus acredita nisso? Jesus está falando que não. Então saber o que Deus ensina, Jesus ensina, não fazer nada com isso, a princípio parece mais fácil, parece que estamos vivendo sem perder tempo, sem ter trabalho. Só que essa aparente vantagem é uma ilusão, Jesus está mostrando.
porque é a escolha de ter uma vida alicerçada em si mesmo, não em Jesus. Portanto, alicerçada em nada. Nada que seja suficiente para você viver, nada que seja suficiente para enfrentar as dificuldades, que Jesus vai mostrar daqui a pouco, nada que seja suficiente para alcançar os propósitos que Deus tem preparado para você, não você mesmo. Portanto, você está despreparado para essa vida e despreparado para a eternidade. E Jesus falou que isso é uma ruína, que não tem volta. Nossa vida espiritual é exposta, Jesus está mostrando nesse trecho também, pelas situações difíceis da vida. Então Jesus está afirmando que exatamente as mesmas situações acontecem com todas as pessoas. Aquelas que sabem o que ele diz e praticam, e aquelas que sabem e não fazem nada com isso. As mesmas situações, para ver o texto, é exatamente igual para ambas as pessoas, o tipo de pessoas. Todos, de um jeito ou de outro, enfrentamos dificuldades. Pode ser um tipo diferente de dificuldade, porque Deus vai promover aquilo que realmente a gente precisa. Ele sabe, Ele é cirúrgico para usar certa situação, para que por meio daquilo a gente possa aplicar certos princípios que a gente precisa naquele momento do nosso crescimento, da nossa vida, para que Ele continue fazendo o que Ele está fazendo no plano de transformar a nossa vida. Ele trata a gente como indivíduos, de maneira muito particular. Sofrimento é comum para todo mundo, mas a maneira como Ele lida com cada um de nós, porque Ele sabe exatamente onde nós estamos, qual o próximo passo onde a gente deve chegar. Então Ele trata com muito carinho, com muito cuidado. Mas o sofrimento vai vir para todos nós. Perdas, tribulações pequenas e grandes vão acontecer, tanto para o que está aprendendo a obedecer, quanto para o que não está aprendendo a obedecer. Não está aprendendo porque não quer. Não é? Então Jesus falou que isto vai acontecer para qualquer tipo de pessoa. Situações difíceis. Inclusive a Bíblia fala que a gente é provado até pelas coisas que a gente não acha que é provação. Tem um versículo em Provérbios, quando a gente pensa nisso, que fala que o homem é provado até mesmo pelos louvores que recebe. E pelos aqueles que ele não recebe. Por aquilo que a gente considera problema, e por aquilo que a gente não considera, mas o que a tribulação, o que qualquer situação na verdade faz conosco? Ela expõe o nosso coração, não é? Ela coloca para fora aquilo que eu sou, e quando eu aproveito aquilo, quando eu me enxergo, então, eu sou tal coisa, mas olho para a Bíblia, e vejo pessoas como eu, a gente vê pessoas como nós, que também Deus estava transformando, e elas aproveitaram isso, e a gente vê, nossa, então Deus não deixou essas pessoas simplesmente, elas não simplesmente descobriram pela palavra de Deus quem elas são, mas elas foram conduzidas por Deus para se tornar o que Ele queria que elas se tornassem. E é o que Ele está fazendo. Ele vai usar as tribulações para isso. Ele vai usar o que Ele achar necessário para mostrar o que é necessário a gente enxergar para continuarmos aprendendo ou começarmos a aprender a segui-lo. E a nossa vida espiritual é exposta pela nossa obediência ao conhecimento bíblico nas situações difíceis da vida. Jesus está afirmando que não são as situações externas que definem a vida de uma pessoa, porque isso acontece com qualquer pessoa. A situação vai acontecer.
Porque o que define a vida e o que define o próprio estado emocional, como é que a pessoa está lidando, reagindo, é a sua incredulidade e insubmissão ao que ela conhece sobre Jesus, o que ele mandou ela viver, ou a sua confiança e submissão ao que Jesus falou para ela fazer com a vida dela, no relacionamento que ela mantém com Jesus. E lembra que relacionamento, definido pelo próprio Jesus em João capítulo 14, amar a Jesus, Jesus definiu em João 14, que significa o quê? Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, este é o que me ama. Isso é relacionamento de amor com Jesus. Então o resultado da vida de cada pessoa que já viveu, está vivendo hoje, ou daquela que ainda nem nasceu, é determinado pela confiança ou pelo desprezo ao que Jesus ensinou. O destino eterno da vida de cada pessoa que já viveu, está vivendo, ainda vai nascer, é determinado pela fé ou pelo desprezo ao que Jesus ensinou, porque o que Jesus ensinou é a palavra de Deus. Então uma vida bem-sucedida nunca pode ser medida por critérios humanos, como sentir-se bem, ser rodeado de pessoas, ter famas, recursos ou poder, conseguir fazer tudo o que quer, porque o homem que não estava nem para Jesus também conseguia fazer isso. Só que a vida estava alicerçada no quê? Não tinha alicerce nenhum. Mas para quem via aquela casinha lá, falou, beleza, olha como essa vida é bem sucedida, olha como ela está bem. Até que começa a acontecer o quê? Começa a chuvinha de nada, daqui a pouco se transforma uma tempestade e uma enchente e leva tudo embora. Uma vida bem-sucedida sempre será medida por critérios divinos, que estão registrados na palavra de Deus, sendo que o resumo de todos é o quê? Se nos tornamos mais semelhantes a Jesus, em tudo o que nós fizemos, trabalhamos, nos nossos relacionamentos, na boa mordomia do que Deus nos dá, na reação àquilo que Ele não nos dá, se eu estou mais parecido com o Senhor ou se eu não estou, porque isso é ser uma vida bem-sucedida. Ou existe alguma vida mais bem-sucedida do que a do Senhor Jesus? E o único caminho que ele está falando aqui para que isso aconteça, essa vida bem-sucedida, é a obediência total à palavra dele, motivados por confiança somente nele, em todas as circunstâncias fáceis ou difíceis que ele colocar na nossa vida. A obediência total à palavra de Jesus, motivados pela confiança somente nele, sobre cada área do nosso caráter que vai ser exposto pelas diversas situações da nossa vida. A tempestade, a enchente vai chegar. Pode ser até que já chegou. Cada um aqui sabe, né? Com certeza a gente já passou por um monte de coisa. E passou mais ainda, ou pelo menos com mais atenção, a partir daquele dia que você creu no Senhor Jesus. Porque Ele prometeu para nós também, que a nossa vida nesse mundo seria uma vida de tribulação. Não seria um parque de diversão. Apesar do cristianismo de hoje ir por muito mais para esse lado. De entreter, de iludir, mágica, né? Mágica. Iludir os cristãos como se o paraíso nosso fosse aqui. Como se as melhores coisas, aprovações que a gente precisa, fosse aqui. É um espetáculo. Só que daqui a pouco a cortina vai fechar. E estaremos diante do Senhor. E nós teremos uma coisa para apresentar para Ele. E Ele já sabe o que Ele quer ver na nossa vida, não é? Ele quer enxergar um espelho. Ele quer enxergar a sua imagem.
restaurada em nós. É isso que Ele quer ver, não é? Então o único caminho para essa vida é a obediência total à sua palavra. É o que Ele está dizendo aqui. Motivado pela confiança nele e restrita nele. Obediência total à palavra de Jesus, motivado pela confiança somente nele, com o trabalho árduo e necessário para que cada área do nosso pensamento, ações, reações, falar e querer seja transformada conforme a sua semelhança. Por isso que ele nos dá tribulações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não quantidade, mas qualidade, vários tipos, sabendo que a provação da vossa fé, e a nossa fé está em quem? Jesus. Uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, não é por isso que a gente ora a Deus, não é isso que a gente busca ser. E Deus está falando, é isso que eu estou fazendo em vocês. Mas para que isso aconteça, a obediência deve ser completa. Vocês têm que perseverar até que eu decida que aquela aprovação, aquela prova terminou. Perseverar do jeito bíblico. Porque a gente não tem controle quando vai terminar, dito tempo, não temos controle disso. Mas nós podemos perseverar obedecendo a Cristo, fazendo o que Ele manda, especialmente quando a gente não quer. Obediência bíblica, percebe, não nos livra a gente das dificuldades, justamente porque o seu propósito é nos aprovar em meio às dificuldades. Por que Deus vai tirar algo que vai ser para o nosso bem? Deus quer nos aprovar nas dificuldades. A obediência bíblica nos ensina que Deus é confiável, tão confiável, que quando seguimos a sua palavra, chegamos até a nos alegrar nas tribulações, porque a gente percebe o benefício que a gente recebeu em tudo aquilo. A obediência bíblica nos faz experimentar o bom resultado da tribulação que Deus havia preparado, e até mesmo entender, é o ponto que Deus quer que a gente chegue, que sem aquela dificuldade não teríamos alcançado a maturidade que a gente gosta de ter depois. A obediência bíblica é a garantia de que a nossa vida está sendo bem alicerçada por Deus e que nossa vida não será arruinada espiritualmente e nem emocionalmente no processo. O que garante é obedecer a Cristo motivado pela confiança nele. Nenhum cristão vai se perder emocionalmente, não vai precisar apelar para nada desse mundo, nem o recurso humanista, se continuar vivendo desse jeito aqui. Isso aqui foi escrito, Deus já sabendo que a gente estaria vivendo hoje num mundo que se entope de alternativa, inclusive alternativa para colocar química dentro do seu corpo, porque a vida sem Deus se torna insuportável. E se torna insuportável, inclusive, para o cristão, se ele decidir parar de obedecer a palavra de Jesus. E é isso que acontece. A diferença entre uma vida bem-sucedida e uma destruída, não é simplesmente cognitivo, falta de conhecimento da verdade, ou o próprio conhecimento da verdade. Ambos ouviram a palavra de Jesus, assim como a gente está ouvindo aqui hoje. E todos ouvindo a mesma palavra de Jesus hoje, já estão decidindo no seu coração, o que eu vou fazer com isso? A gente já está fazendo isso. A gente já está lutando lá dentro. Isso aqui não sei, mas eu penso diferente. Essa é a luta. A diferença entre uma vida bem-sucedida e uma destruída é relacional. Relacionamento com Jesus, a decisão de crer em Jesus como o Senhor,
o Deus da nossa vida, crendo naquilo que Ele ensina a ponto de se tornar uma prática inegociável em cada área da nossa vida. Quando você vê uma pessoa reagindo mal ante as dificuldades da vida, perante alguma coisa difícil que está acontecendo, e você vê ela reagindo mal, é certeza de que ela ou não conhece a palavra de Jesus, ou não está praticando a palavra do Senhor. Em ambos os casos, Deus pode ajudá-la. Deus pode aproximá-la dele. E vai querer usar a nossa vida para isso. Pensei em algumas aplicações. E espero que você assim, muito melhor que eu, esteja pensando naquelas que Deus está te ajudando a pensar, à medida que essa mensagem foi sendo exposta. Que é um resuminho daquilo, um pouco do que Jesus falou no sermão, que Jesus foi muito prático no que ele falou. Quando tiver a oportunidade de fazer o bem, então, faça, porque isso é obedecer a palavra de Jesus. Quando tiver que orar, sabe o que você faz? Ora. Quando tiver que amar, ame. E Jesus fala bastante sobre como esse amor acontece no sermão, né? Quando tiver a oportunidade de revidar, de brigar, decida não fazer isso. Quando você for tentado a amar só os que são legais com você, ame os que não são, e ame até os inimigos, do jeito que Jesus expõe nesse texto aqui, que já foi visto. Quando você for tentado a só fazer o bem a que ele pode retribuir alguma coisa para você, Jesus falou, faça quem não pode dar nada em troca. Lembra, a gente falou algumas mensagens passadas, porque aquele amor de devolução, isso é o amor do descrente. O descrente só faz isso. Quando tiver a chance de julgar conforme seus critérios, condenar e difamar e se afastar, se arrepende e se aproxime, encoraje, perdoe, e use os critérios bíblicos para ajudar a pessoa a ser mais parecida com Jesus. Faz o oposto, foi o que Jesus falou para fazer. Quando você for tentado a enxergar os pecados dos outros como enormes e os seus como insignificantes, rejeite essa mentira, Jesus falou. Se concentre em fazer as mudanças em sua vida. Então você pode ajudar outros com a mesma compaixão que você sabe que Deus está usando com você todo dia. E se a gente viver assim, a gente pode ter certeza de que a nossa vida está sendo alicerçada, está sendo aprofundado no Senhor Jesus, está sendo bem edificada por Deus, e vai produzir os frutos na época certa que Deus quer mostrar. Amém? Senhor Deus, te agradecemos que a gente pode estar aqui juntos. Agradecemos, inclusive nesses dias, a nossa cidade, no país a gente está vendo tantas mudanças climáticas, tanta coisa acontecendo. E nós estamos aqui hoje porque o Senhor cuidou de nós. E o Senhor cuidou de nós porque o Senhor está fazendo mudanças tão importantes na nossa vida, que o Senhor quer que a gente olhe e aproveite o que o Senhor faz, e aprendamos a obedecer o Senhor, aprendamos a obedecer e viver biblicamente. Olhando para a palavra do Senhor, e lembrando que é do Senhor, o Senhor de tudo e de todos, que se inclina para nós, e nos dá a sua palavra, tão preciosa, que tem o poder de transformar a nossa vida, que tem o poder de nos tornar maduros, de nos tornar perfeitos, íntegros, que tem o poder de dar uma visão, uma cosmovisão, uma perspectiva renovada sobre tudo o que acontece na nossa vida. Tem o poder de lavar realmente a nossa mente do pecado, das ideias humanas, das coisas que não prestam, que são peso na nossa vida.
O Senhor tem o poder de nos libertar de nós mesmos, para vivermos para o Senhor e experimentarmos o bem disso aí. Te agradecemos porque o Senhor nos ama e a Tua palavra é prova disso. E agradecemos em nome de Jesus. Amém. Intervalo.